Eu vou fazer uma digressão aqui, só porque esse assunto é interessante. Como que o Palmeiras, então, entrou na sua vida? Então, eu vou te falar aqui que assim, a história de como eu virei palmeirense não pode ser integralmente contada porque eu vou para a cadeia. Basta que eu diga que em 76 o Palmeiras foi campeão paulista, aquele jogo lindo, ganhou do 15 de Piracicaba de 1-0, gol de cabeça do Jorge Mendonça. E naquela ocasião eu não tinha time, eu falei, vou me tornar palmeirense, né? Tirei uma dúvida com meu pai, o Palmeiras é time de São Paulo, é time do Rio de Janeiro? Meu pai falou, não, é time de São Paulo, você pode torcer e tal. E eu me tornei palmeirense. A família minha, os Tozeto, eles são majoritariamente palmeirenses, mas eu não sabia, né? Porque dentro de casa eu vi meu pai corintiano e meu irmão, que é bem mais jovem do que eu, também se tornou corintiano por causa do meu pai. Palmeirense ali. E depois daquilo, o Palmeiras só veio a ser campeão em 92. Então eu era um puta de um pé frio. Eu falei, meu Deus, eu virei palmeirense e acabei com a glória do time, né? Eu carreguei essa superstição comigo muitos e muitos anos, né? Mas a família toda palmeirense, inclusive um tio meu, irmão do meu pai, chegou a jogar no segundo quadro do antigo Palestra Itália, antes de virar Palmeiras, né? Então a família é historicamente palestrina. Mas eu virei palmeirense por acaso sem saber disso. Entendi. Então, na verdade, a ovelha negra é o seu pai, né? É, bem ele e meu irmão, os dois, viu? Seu irmão também? Meu irmão também. E um tio meu, irmão do meu pai, que torcia pro extinto Comercial da capital. Que ficava. A sede ficava ali na Praça Clóvis. Olha que antigo, imagina a Praça Clóvis ter a sede de um clube. E ele torcia pro Comercial, só. O resto tudo palestra. Uhum. Interessante. Bom, como eu falei, isso daqui era uma digressão só por esse assunto que é interessante, ver essas conexões de família, assim. Mas eu ia comentar que eu acho curioso, quando você procura memes, assim, né, esses memes que falam de sotaques, de características das pessoas e tal. E em São Paulo, né, tipo, carioca, é aquele jeito, né? Carioca é um jeito, cearense é um jeito, o gaúcho é um jeito. Agora, o paulista, e mais especificamente o paulistano, vão ter, no mínimo, 2 estilos diferentes, que é aquele mais Faria Lima da vida e o da periferia, né? Só que quando você pesquisa, você ainda vai encontrar outros paulistanos, né? Outros paulistanos ainda que estão ali dentro, né? E que escapam muitas vezes do meme porque não é um material propício para fazer humor, né? Mas existe. E o João Bananelli era humor com sotaque, que é uma coisa que eu acho muito legal, humor com sotaque. Assim como tinha aí no Rio de Janeiro um Fernandes ao Baralhão, não sei se você já ouviu falar, que era um cara que era como se fosse um Joó, só que português do Rio de Janeiro, que era uma coisa engraçadíssima. Se você procurar na internet, você acha Fernandes ao Baralhão. Era um cara que, inclusive, dele, brasileiro, ele escrevia no jornal do Barão de Itararé. E você vai achar na internet o livro dele, quando você lê o livro, você vai descobrir por que ele nunca mais vai ser reeditado. Mas ele é engraçadíssimo. Eu gosto muito de humor com sotaque. Eu acho que é uma coisa sofisticada, porque ela não é fácil de fazer, né? Não é nada fácil de fazer. O João Bananelli é um caso, por exemplo. Aliás, a minha família falava bananelês, né? Eu entendo muito bem o João. Interessante. Como é que se escreve o nome desse do Rio de Janeiro lá? Fernandes? Não entendi. Como que se escreve? Fernandes ao Baralhão. Escreve Fernandes, mas como Fernandes ao Baralhão. Beleza. Vou pesquisar aqui depois. Eu acho que eu falei dele numa newsletter. Talvez. É que assim, são muitas referências realmente. E eu tenho que dizer que eu fiquei legal. Com um certo... Teve uma newsletter que você fez ano passado e eu fiquei com um certo... Eu odeio essa palavra, mas na falta de palavra melhor tem que usar. Hiperfoco numa série de CDs que você recomendou de rock inglês. Uma série de compilações que você recomendou lá,
Donuts, faz sentido? Não. Nuggets, né? Nuggets. Né? São as Isso. coletâneas de psicodélico, rock de garagem, né? Isso, Sim. exatamente. Aí o Pebbles também, eu fiquei... Isso, Pebbles. Porque eu fui atrás de todas. Eu fiquei ouvindo por muito tempo. Gostei bastante. Eu gosto desse estilo, né? É legal, né? Uhum. Eu gosto bastante. É muito legal. Rock é uma coisa que tem influência na minha vida. Eu sempre gostei de ouvir rock. Na verdade, assim, meu pai gostava de ouvir pop italiano vagabundo. Né? Meu pai gostava de ouvir, além de ópera, né? Meu pai gostava de canto lírico, claro. Ele gostava do Gilli, ele gostava do Mário Lanza, né? Ele gostava da Renata Tebaldi, cantores líricos. Mas ele gostava muito de pop italiano vagabundo, sabe como é que é? Bob Solo, Dino Pauli, Domenico Modugno, Luciano Tajoli. E ele gostava muito... Eu não sei se você chegou a ler a série de livros da série napolitana, dessa escritora. Esqueci o nome do... Ferrante. Sobrenome é Ferrante. Da Ferrante, isso. Tem uma certa ocasião que está lá a lojinha de sapatos lá da Lila e aparece um cantor muito famoso lá, que era o Roberto Carosone. E meu pai gostava muito do Roberto Carosone, inclusive a cara do meu pai é a cara do Roberto Carosone. Então meu pai adorava esse pop italiano vagabundo. E depois que eu fiquei adolescente, eu comecei a ouvir muito rock, né? Led Zeppelin e tudo mais. Eu sempre gostei de rock, o rock sempre fez parte da minha vida. Tentei ser músico também, não consegui, graças a Deus, a música ficou livre dos horrores. Mas era legal. Eu sempre brinco assim, a primeira vez que eu ouvi Led Zeppelin dentro de casa, meu pai deve ter achado o fim do mundo, né? Mas ele aturava, coitado do velho, ele aturava. Não adianta. Se brigasse, ia ser pior, né? Eu acho que se brigasse é capaz que aí sim se ia virar músico, né? Mas se bem que era difícil a gente se opor ao meu pai. Meu pai era um cara muito impositivo, assim. Ele era brabo. Ele era brasileiro, mas ele era um brasileiro montado aqui, né? Tudo nele era italiano, exceto a nacionalidade. E ele se impunha com ferocidade, entendeu? Ele era um italiano em temperamento completo. Então, e é isso, né? Os italianos, por exemplo, têm uma influência muito grande dentro da cidade de São Paulo. Que muitas vezes, hoje em dia, a gente acaba passando por cima disso daí, né? Sim, foi bem mais absorvido, né? Sim. Mas você acha que existe isso daí meio que se dilui, porque é natural, sei lá, da cultura meio que se diluir uma na outra? Ou você acha que existe alguma imposição de cima? Eu acho que ela se diluiu bastante. Ela se diluiu. Eu me lembro que quando eu era menino, assim, o que é Brasil realmente, para mim, era o que se vivia dentro daquela colônia que ainda tinha um certo espírito mais forte, né? O Brasil do arroz com feijão e bife à milanesa não era tanto o nosso Brasil. O nosso Brasil era da pasta, da lasanha, do vinho, etc. E falando português. Então eu acho que, de certa maneira, isso se diluiu bastante no Brasil de hoje em dia. E o que é mantido assim, como é que eu vou dizer, assim, de uma certa forma consciente, né? Você anda aqui pela Moca, por exemplo, você vai ver muita coisa italianada, mas por gente que já nem tem sequer o sotaque ancestral. É uma coisa que é mantida de forma consciente, porque eu vou preservar algum tipo de tradição culinária, principalmente. Sim. Mas diluiu-se muito. Virou Brasil mesmo. Não era tanto quando eu era menino, mas virou muito Brasil. Entendi. Eu noto quando você diz que é algo mais consciente. Eu morei por um tempo em Curitiba e lá tem um bairro que é o bairro italiano, né? Entre aspas, assim, mas tem até um nome lá, que acho que foi realmente uma colônia italiana num determinado período, quando se estabeleceu o bairro, e depois se juntou com a cidade. Mas é bem isso mesmo, as pessoas mantêm de uma maneira consciente, para vender mesmo, né? Porque é um bairro de alto padrão, então existe ali uma avenida comercial onde estão as vinícolas, os restaurantes, tudo isso cria uma imagem, né? Que aí é muito vendável. Mas e aí você percebe que... tradição, né? Exato.
Isso aí. E às vezes, assim, na- dentro das famílias ali, as pessoas que mantêm esse lugar, às vezes nem ligam muito, né? Pra isso. Mas eles Exato, mantêm mais para vender, pelo exato. bem ali comercial, né? Washington Gianelli, né? Essas coisas que mistura demais até, né? Uhum, uhum. Rhodes Clayson, Piovani. É, exatamente. É isso mesmo. Mas e aí assim, isso, mas e aí vamos lá. Isso é um lado de São Paulo, né? E aí nós temos alguns outros. Quando você era criança já tinha os japoneses, por exemplo, né? Já tinha o bairro Já, japonês bem estabelecido e tal. E aí já. esses diferentes. E aí a gente nota que existem esses diferentes bairros, essas diferentes cidades dentro da cidade. E aí nós podemos dizer que, eu até anotei aqui, é uma pergunta meio besta, mas eu acho, vamos ver se ela faz sentido. São Paulo é a Gotham brasileira? Olha, eu acho que ela tem coisas de Gotham, sim. Legal. Ela é meio Gotham, mas ela é meio Uhum. metrópole também, em algumas coisas. Ah, Né? é? Dá para imaginar tanto o Superman quanto o Batman. Por quê? E dá Porque para Metrópolis é imaginar o uma cidade mais Homem-Aranha. ensolarada, não? Então, mas São Paulo tem os lados ensolarados, ultimamente, inclusive, sol até demais para o meu gosto, Uhum. mas ela tem as duas coisas, ela tem as duas coisas. Tem certos lugares do Centro Velho que são profundamente Gotham, e tem Uhum. certos lugares que são muito metrópoles, por exemplo. Então, eu acho que ela tem de tudo. E Nova Entendi. York também. Eu acho que dá para imaginar o Homem-Aranha enrolado em fio, dá para pensar num monte de coisas. Aham, aham.